Hoje o programa debate as possibilidades de um modelo econômico melhor e mais justo. O povo brasileiro é considerado um povo criativo, acolhedor, solidário, entre outras qualidades. Então, qual o potencial para a gente desenvolver economias solidárias, criativas, verde? Em que patamares a gente poderia chegar e o que seria preciso fomentar nessas práticas? Quais são as prioridades para a gente atacar, para ir nessa direção que a gente colocou no debate, esboçou nos dois primeiros blocos? Arilton. Na minha opinião, eu acho que o que nós estamos fazendo no Brasil, né, está corretamente. Né? É pautar governo, né, é dialogar com o BNDES, é dialogar com o governo federal para que nós possamos ter políticas, não políticas públicas de projetos, mas sim políticas públicas permanentes, que possamos avançar na questão dos marcos regulatórios para que possamos ter políticas perenes. E eu acredito, né, que o cooperativismo e a economia solidária é a forma mais justa de gerar trabalho e renda. Né? É legal se falar trabalho, mas que as pessoas se sintam, enquanto trabalhadores, se sintam dono do seu próprio negócio, mas que divida isso coletivamente, né? Gerando trabalho, gerando renda. Um outro ponto, eu acho que é importante nós focarmos na questão de redes e cadeias produtivas. Porque se nós, do cooperativismo e da economia solidária, trabalharmos em redes, com certeza diminuiremos custos, tá certo? Socializamos na hora das compras, e isso é importante, tem se avançado no Brasil. Mas, infelizmente, né, aqui no Brasil ainda as pessoas, alguns setores, pensam individualmente, e quando você vai negociar com alguns setores, as pessoas questionam o PIB, viu, Lala? Isso não consegue fazer uma análise além do dinheiro, além do PIB. Eu acho que isso nós teremos que ter uma mudança de mentalidade e conquistar outras pessoas para ter essa mudança de mentalidade e quebrar certos paradigmas, né, que o mundo capitalista colocou aí nas últimas décadas. Então, do meu ponto de vista, eu acho que um debate bastante importante que nós estamos tendo aqui hoje, e um ponto que nós tocamos aqui. A questão da territorialidade, isso é importantíssimo, trabalhar o território no sentido amplo, né, de conquista de políticas, de movimentação de pessoas e de inovação tecnológica. Isso é muito importante. E que as pessoas, de fato, sejam sujeitas do processo. Viu, Gabriel? Essa é a minha visão, que eu tenho, Tuto, Lala e Gabriel. Então, do ponto de vista, eu acho que nós estamos no caminho correto. Mas precisamos avançar ainda mais, né, e que as pessoas olhem essa transformação não só pelo ponto de vista do consumo em si, mas como socializar, lembrando que nós entraremos logo, logo na Política Nacional de Resíduos Sólidos, não é isso? E aí a questão dos 3 R's. Eu acho que o Brasil tem que incorporar também essa pauta. Esse é um ponto de vista. Lala. Acho que a gente tem que mudar prioridades, né? As nossas prioridades estão muito atrasadas. Então, por exemplo, se você compara o custo de um emprego gerado por incentivo fiscal para a indústria, R$150 mil. Isso é um dado de Goiás. Um emprego gerado por microcrédito, R$600. 150.600, sendo que 600 voltam. Um emprego gerado em indústria petroquímica custa de $200 mil para lá. Artesanato, 75 você gera um emprego. Então, Medellín acabou de ser eleita a cidade mais inovadora do mundo. Medellín investe isso para quem era há pouco tempo atrás a cidade mais violenta do mundo, um cartel de droga. Isso porque 40% do orçamento da cidade em educação e cultura. 40%. A gente, na Copa, você pega, por exemplo, as planilhas de investimento, 97% está para hardware, está para fazer infraestrutura, e 3% está para software, está para a parte de inteligência. Hardwares não funcionam sem software, não tem maneira disso dar certo. E aí, essa inversão é que precisa. A gente continua fazendo políticas de apoiar hardware e continua achando que mais hardware, ou seja, chamando de hardware a estrutura, né? Uhum. E a outra coisa que acho que mais precisa... Predinho, né? Mais predinho, mais coisa, e não é a coisa. O negócio é a inteligência e a gestão. Então, por exemplo, a gente tem, na sociedade civil, casos de economia criativa extraordinários, mas como políticas, nós estamos num grau de atraso, assim, assombroso do ponto de vista de
políticas de fomento a isso, é extraordinário o nosso atraso. Ou seja, precisa conquistar ainda corações e mentes para esse poder... Precisa mudar as métricas, como você falou. E eu acho que o que eu tenho feito, a gente tem começado a usar outras métricas mesmo antes delas existirem formalmente, digamos. Então, mas então você mostra o resultado... a sociedade para isso. Porque ela não conhece, a gente está longe, então ela conhece mostrando, então pouco. dizendo, o meu resultado financeiro foi X, mas o meu ambiental foi tal, o meu social foi tal e o meu simbólico-cultural foi tal. Para começar a tornar visível isso, que nem óculos. As pessoas poderem entender, claro, as pessoas. E eu diria que a sociedade precisa começar a ser tripartite, quer dizer, a gestão. Quando a gente fala em parceria, o PPP, parceria público-privada, só tem 2 atores aí, o público e o privado. Onde está a sociedade civil? Que hoje é, como a Lala falou, uma geradora de tecnologia, de inovação em vários campos. Quer dizer, a gente tem que incorporar as representações da sociedade civil nesse processo. Não dá para o governo ter uma estrutura militar ou de representação como é hoje, sem incorporar essas mudanças sociais, porque isso vai fazer com que a gente demore 30 anos para alcançar o que está sendo alcançado em outros países. E não vamos continuar discutindo aqui, fazendo ótimos programas, vamos continuar tendo ótimos debates, porém, na prática, eles não conseguem sair do papel, porque os instrumentos que a gente tem e a incorporação real da sociedade civil, nós não podemos ter a sociedade civil como braço operacional do Estado, não é esse o papel. E, às vezes, isso acontece. E qual é o papel, já que a gente está apontando para o futuro? Discutir, articular com a sociedade, entender o que a sociedade, para onde a sociedade está indo e fazer esse diálogo com o governo, com a iniciativa privada, com um papel claro. É ganhar o papel que ela tem na prática. Então, na verdade, você está dizendo que as políticas públicas, longe de serem verticais, elas deveriam se horizontalizar e, de certa maneira, favorecer ao fato, ou favorecer essa aos nova movimentos, dinâmica. Processos. O Estado articulando e facilitando. Então, aliás, queria até oferecer uma coisa para os ouvintes, se for possível. A gente fez um livro para Rio+20 que é resultado de um movimento chamado Crie Futuros. E esse livro está para baixar. Então, entrando em Crie Futuros ou em Desejável Mundo Novo, e ali tem toda uma visão de o que poderia ser um mundo sustentável, criativo, etc., em 2042. Como aqui não dá para falar muito, ali tem talvez outros elementos. E é um pouco esse estado que você está falando, porque não é possível, na história, não tem grande mudança como a que precisa, que é da sustentabilidade, sem uma correspondente mudança de modelo político. Nós passamos de monarquia para república, agora nós vamos passar para outra coisa. Isso que está já não funciona. Eu quero dialogar com a Lala e com o Gabriel. É importante esse ponto, é que o nosso tempo também é meio curto, né, Tuto? Mas assim, eu acho que... o assunto que é grande. O assunto é grande. Mas assim, acho eu que a sociedade civil ela tem que ser propositiva, ela tem que avaliar e ela tem que monitorar. É o controle social. É o controle social. É o controle social, Tuto. E pelo que eu vejo, a sociedade brasileira está distante, porque isso não está na ordem do dia. Esse é o debate. E as próprias mídias hoje não incentivam a nós colocarmos esse debate, seja político, econômico, social e cultural, como disse a Lala, na ordem do dia. Então, fica difícil, mesmo com o nosso, que é sistema representativo, vamos voltar ao primeiro bloco, o sistema brasileiro é representativo. E como você disse, o sistema representativo, às vezes você não contempla, porque é representativo, uma parte da sociedade que exige mudança, né, que está trabalhando para a mudança e que eu acredito, a médio e longo prazo, com certeza nós vamos conquistar. Então, mas e nessa direção, se tivesse que apontar uma prioridade, cada um de vocês tivesse que apontar aqui, ao final do programa, uma prioridade, não pudesse escolher 5, 10, 20 questões que precisam ser atacadas. Uma prioridade, quer dizer, para fazer com que esse debate floresça, prolifere e ganhe mais musculatura na sociedade, quer dizer, que ela se sensibilize, tenha mais informação, participe e possa, portanto, começar a verificar que essas mudanças apontam para um outro tipo de mundo, outro tipo de economia, né? O que vocês diriam? Hoje a gente precisa botar 40%, 50% do PIB, dos orçamentos em educação e cultura. Qual seria a prioridade zero, Arildo? De um minuto, eu acho.
da nossa parte, do cooperativismo da economia solidária, do cooperativismo autogestionário. Vamos separar as coisas, porque existe cooperativas de grandes empresários onde as pessoas são empregadas, não são sócios e não são trabalhadores. Eu acho que o nosso grande debate, representando aí os 6% do PIB, é nós convencermos os governos, seja municipal, estadual e federal, da importância desta forma de organização, que é o cooperativismo e também a economia solidária. Tudo. Da minha parte é isso. É um grande debate nós fazermos esse convencimento a nível de governo, seja ele a nível legislativo, judiciário e executivo, da importância deste movimento onde a gente praticamos a autogestão, participação coletiva, gera trabalho, gera renda com melhor distribuição. As cooperativas legítimas, não as coopergatos, né, que são aquelas falsas cooperativas. Então, do meu ponto de vista é isso. E a questão da formação. Né, começar a fazer esse debate desde jovem, porque hoje nós aprendemos nas escolas que nós totalmente formados para o sistema capitalista e encerrou. Não, parece que não existe outras alternativas de gerar trabalho e renda. Então, da minha parte, Gabriel. Eu queria pegar esse gancho da educação e da formação, porque é uma coisa que eu tenho percebido do meu trabalho, que cada vez, inclusive, as universidades brasileiras estão incorporando, estão perdendo o papel de formadores de pensamento e estão se tomando. Então, o jovem recém-formado sai de lá extremamente bem com seu MBA, bem instrumentalizado para usar as ferramentas típicas que você tem de gestão, para o modelo se incorporar definitivamente ao mercado. E isso vem desde o primário. Então, eu acho que a política educacional e o entendimento do papel de uma universidade tem que ser resgatado, porque nós ela não é para formar somente gente para operar no mercado, ela é para formar gente que tenha massa crítica e reflexiva sobre os processos sociais. E isso, então, eu sinto mesmo, se eu dissesse uma prioridade, é mexer na estrutura educacional do país antes de... Porque é muito difícil definir uma prioridade, a gente tem que atacar em bloco. Mas dentro de uma prioridade... A prioridade pode ser atacar em bloco. Então, tá, eu vou para uma hardware e uma software. Do ponto de vista da hardware, estrutura é acesso o maior possível a todas as novas tecnologias. Sempre, sempre. Internet, 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 internet. Porque isso tem um potencial transformador enorme. E do ponto de vista de software, seria trabalhar com, a gente chama de óculos 4D, que é você considerar as 4 dimensões da sustentabilidade, tanto como recursos, então quando você mapeia recursos, você vê recursos financeiros, sociais, culturais e ambientais, como resultados. Então você imagina, por exemplo, que é um valor de uma mineradora, quando você mede o resultado dela, não só financeiro, mas social, cultural e ambiental. E o que seria o valor da economia solidária? Você tem aí uma outra escala. Então seria desenvolver essas métricas multidimensionais, porque o mundo é multidimensional, as nossas questões são multidimensionais e os nossos processos são lineares. O linear num mundo redondo não funciona. Então, a gente fica empacado. Eu agradeço muitíssimo. Certamente esse debate que a gente começou aqui hoje pode e deverá se desdobrar em outros programas, aqui no Melhor e Mais Justo e aqui na TVT, enfim, porque acho que essa é uma questão que a gente precisa dar acesso. Ela não está claramente colocada para a população em geral, que não participa, digamos, de debates especializados, seja no campo sindical, seja no campo empresarial, seja no campo conceitual e da formação universitária, etc., de pesquisas e assim por diante. Então, agradeço muitíssimo a presença de vocês, aprendi muito aqui hoje e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas, rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!